pessoal, eu fiquei de passar, eu vou explicar o if else aninhado, depois eu vou fazer a explicação do switch case, tá? Com mais calma. Bom, é bem simples, tá? Então eu vou criar um novo projeto, tá? Linguagem C, if else aninhado. Para que a gente consiga aplicar isso, nós temos que entender o porquê de usar um if else aninhado, tá? Na realidade, o if else aninhado é quando você quer colocar duas condições numa só. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável qualquer, tá? E vou fazer com que essa variável ela receba um valor qualquer, 10, por exemplo, tá? Aí eu vou criar eu quero da seguinte maneira: eu quero imprimir na tela se esse valor é maior ou menor que 50. Então eu começo com if, né, a condição dentro dos parênteses, x, no caso se for maior que 50, então ele vai imprimir na tela para mim que é maior que 50. Printf, com P minúsculo, printf, vai imprimir na tela maior que 50, porque na realidade é a afirmação, tá, da minha instrução, x maior que 50, então ele vai imprimir na tela maior que 50. Se não, ó, else, deixa eu vir aqui para baixo, else, e aí caso meu valor seja inferior a 50, ele vai imprimir na tela que é menor que 50, tá? Se eu rodar essa estrutura, sabendo que meu x é 10, ele vai imprimir essa linha aqui, porque 10, aliás, vai imprimir essa daqui, porque 10 não é maior que 50, tá? Então, a hora que eu executo, ó, menor que 50. Aí você vai falar assim, tá, mas vamos fazer o seguinte ideia, que se caso for maior que 50, eu quero saber se é maior que 100. Então, se isso aqui for verdade, eu ainda quero atribuir um if aqui, ó, para verificar se é menor que 100. Então, você vai lá, se x for menor que 100, significa que eu criei então um intervalo, tá, pessoal? Porque ele está entre 50 e 100. Então, o meu valor de x ele é maior que 50 e menor que 100. If aninhado é justamente quando você quer dar a possibilidade de colocar um valor em comparação por intervalo, que é nesse caso, ou, por exemplo, se ele for maior que 50, eu quero verificar se ele é positivo, né? Para saber se ele é positivo, você tem, ou melhor, par ou ímpar, melhor do que positivo ou negativo, tá? Então, para mim saber se esse valor é par ou ímpar, é simples. O valor dele, quer ver, ó, x, resto, né? Resto da divisão por 2 tem que ser o quê? Igual a 0, tá? Porque se o resto da divisão for igual a 0, significa que ele é par, tá? Então, ó, dessa forma. E aí, então, eu imprimo na tela que ele é um valor par. Por exemplo, printf, o valor é par, tá? Dentro dessa sequência, vamos verificar aqui se teve alguma coisa, ó, menor que 50. Então, ele não entrou, ele verificou essa condição. Então, x, 10 é maior que 50? Não. Se não é, ele nem executou o que está aqui dentro. Ele já veio para cá. Mas vamos colocar aqui, ó, um valor de 70, que eu sei que é maior que 50. Eu executo, e aí ele dá, ó, maior que 50, o valor é par, tá? Vamos colocar um contra barra n aqui, tá? Então, para pular de linha, tá? Aí você fala assim, tá, mas se for ímpar, né? Vamos supor que dá 71. Simples, ele vai executar e não vai imprimir para mim que é par. Por quê? Seguinte, ele vai cair nessa instrução assim, ó. 71 é maior que 50? É. Então ele vai imprimir isso aqui para mim na tela. Aí ele vai verificar aqui, ó. 71 resto de 2, ou seja, a divisão de 71 por 2 é igual a 0? Não, 71 por 2 dá 35,5, não é? Esse meio é o resto, então não é 0, não é um número inteiro, provavelmente o número 71 é ímpar. Então isso aqui é uma condição de verificação. Tá. E aí então eu consigo aplicar. Poderia colocar outro if aqui, ó, if, alinhando eles com essa mesma ideia aqui, ó, só que diferente de 0, ó, diferente de 0.
tá? E aí então eu coloco para imprimir na tela que ele é ímpar. O valor é ímpar, tá? Aí você vai falar assim, tá, professor, pera lá, vamos dar uma... Não, cancela. Vamos dar um formato aqui. Qual que é a ideia da leitura da programação? Se o valor de x for maior que 50, ele imprime que é maior que 50. Aí ele verifica de novo. Se o valor de x, resto da divisão de 2, for igual a 0, quer dizer que ele é par, tá? Se não for par, eu posso fazer outra verificação, tá? Então, aí você vai falar assim, tá, professor, mas esse alinhamento pode não ocorrer. Por quê? Se ele for par, ele não vai ser ímpar. Agora, se ele não for, ele não vai cair nesse if aqui, porque está dentro desse. Realmente, o que nós temos que fazer? Arrastar esse if para fora do if. Tá? São dois ifs separados, ó, tá? Dentro de um if só. Tá, ok? Dentro dessa instrução, no caso aqui ele é maior e é ímpar. Tá? Então eu consegui atribuir o texto é ímpar. Tá? Então, dentro do que a gente pode manipular é a seguinte maneira. O alinhamento é quando você coloca if dentro de if, tá? E você pode ter mais de um if, tá? Dentro desse conjunto aqui, ó, isso tudo aqui faz parte desse if aqui. Isso aqui faz parte desse if. E isso aqui faz parte desse if. Significa que esses dois ifs que estão aqui estão dentro desse if aqui. Tá, ok? Posso colocar um if aqui no else? Pode. Você pode colocar, ó, se x for diferente, sinal de diferente é assim, tá? Diferente de 1, então ele vai imprimir na tela que é diferente de 1. Printf com P minúsculo é diferente de 1. Beleza. Vou executar. O valor, claro, é maior, mas vamos diminuir aqui para 7. Ou igual a 1, melhor. Aí, ó, menor que 50. Opa, ele não caiu. Coloquei diferente de 1, né? Então vamos colocar 2 aqui, ó. Para imprimir a segunda linha, ó. Aí, agora sim, ó. Menor que 50, diferente de 1. Porque o valor de x não é igual a 1, tá? Então, são condições que você pode alinhar. A ideia de alinhamento é você criar uma estrutura encadeada. Tá? Uma cascata de ifs, tá, ok? If dentro de if, tá? Essa é uma situação visível, tá? Com relação a alinhamento, tá, ok? Bem simples, bem tranquilo. Vou colocar um contrabarra n aqui, tá? Vou ver se eu coloco eu vou colocar esse projeto lá no link do YouTube, tá, ok? Agora a gente vai falar o seguinte. Eu vou aproveitar esse vídeo, já que ele ficou curto, né? Ele tá curto. Vamos falar sobre o switch case. Vou criar um novo projeto, console application, linguagem C, e switch case. Bom, e vou finalizar. O novo projeto está aqui, tá? O switch case, como vocês sabem, é uma estrutura de condição específica, tá? Então geralmente eu tenho que ter um menu. E a ideia do exercício que eu dei é de 1 a 4 para fazer as operações matemáticas. Então eu já começo assim, ó, printf, eu vou fazer o menu, tá? Somar, contrabarra n, vou pular de linha. Para não ter que... Vou copiar isso aqui, ó, deixa eu tirar essas... Tá, então somar, 2, subtrair... fiz diferente, fiz em ordem diferente, não tem problema. Dividir e multiplicar. Aí lembrando que você tem que trocar as opções aqui, ó, para 3 e 4, tá? Bom, esses valores que a pessoa vai digitar, 1, 2, 3 e 4, são números inteiros, tá? Então, para o switch case funcionar, eu tenho que criar uma variável para receber esses valores que a pessoa vai digitar. E geralmente eu coloco como OP. Tá, então eu criei uma variável chamada OP, porque isso aqui, ó, você pode, como eu tinha feito antes, pode colocar um texto anterior aqui, ó, escolha, né, contrabarra n. Dessa forma,
Bom, então criei aqui, né, a variável e tal. Vamos agora fazer a leitura do que a pessoa vai digitar. Porcentagem de OP e comercial antes. Bom, agora a gente tem então a estrutura feita. Se você executar, aí ó, digite, escolha 1, somar, 2, 3 e 4. Como eu tenho casos específicos, ou seja, eu tenho condições específicas para cada uma dessas alternativas, né, dessas opções, fica fácil agora finalizar ou terminar de montar a estrutura. A hora que a pessoa digitar um valor, vai salvar aqui na OP. Tá? Já que ele vai fazer cálculo, eu preciso então informar os valores que essa pessoa vai precisar alimentar. E aí eu vou começar criando do tipo float, tá? X e Y. Aí você vai perguntar, por que float, professor? Bom, float porque vai chegar uma hora na divisão que provavelmente x dividido por y vai dar um número quebrado, tá? Então eu já deixo como float. E por que OP como inteiro? Porque é a opção, são números inteiros, tá ok? Não funciona com float aqui, tá? Isso não funciona. Bom, feito isso, então vamos dar um printf embaixo do OP mesmo, porque depois que a pessoa escolheu a opção, ela vai então digite o valor de x. E vou ler o valor de x e salvar na minha variável, porcentagem de float, né, porcentagem f e comercial x. Beleza, vou fazer a mesma coisa para com o y, né? Então vem aqui na linha de baixo e vou fazer com o y. Então ó, digite o valor de y e faça a leitura e armazeno na variável y, tá? Feito isso, ó, a sequência é bem simples, ó. Então ele está esperando eu escolher o que eu quero. Quero multiplicar 4. Digite o valor de x, 3. Digite o valor de y, 6. Então ele tem que multiplicar 3 vezes 6, tá? Mas ainda não fiz essa parte. Bom, sabendo então que você tem opções aqui, ó, escolhas, né, de cálculo, então aí eu começo a produzir o switch case, tá? Então switch OP, aí você fala, mas por que OP? Porque a OP é a opção que a pessoa escolheu, tá? O switch ele fala assim, ó, executa a escolha do usuário, que no caso é a escolha que ele fez dentre esses 4 números, tá? Caso a pessoa digitou, né, preencheu o OP com o valor 1, então é para somar, não é? Ó, somar. Então o que ele faz? Ele printa na tela, a soma é porcentagem de, e aqui ó, eu posso colocar o cálculo já, tá? Então x mais y. Bom, dessa forma então, no lugar desse porcentagem de, vai imprimir o cálculo da soma dos dois valores. E por finalizar eu dou um break, tá? Por que break? Para brecar a execução do caso 1, para poder começar o caso 2. Quem que é o caso 2? O caso 2 é subtrair, tá? Bom, subtração, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. A subtração é porcentagem de... Opa! Lembrando, nossa, olha, isso passou batido, não é D, tá? É F. É porque é float, tá? Você está somando dois valores do tipo float. Erro meu, tá, pessoal? Então, porcentagem F, e aí você vai pegar, então, x menos y, tá? Que é subtração. Break. Vamos fazer o case 3, que é da divisão, né? Divisão. Dividir. Então vamos imprimir na tela o valor da divisão dos dois valores já digitados antes, que é x e y. A divisão é porcentagem f, porque é float. Lembrando que dois valores operando, uma operação entre dois valores do tipo float só pode resultar em float, tá? Então x dividido por y. E eu coloquei base, não é case. E aqui um break, né, para parar o caso 3. O case 4, que é o caso 4, é da multiplicação. Então printf
A multiplicação é porcentagem f x vezes y. E dou um break para finalizar o caso 4. Aí você vai falar assim, tá, o que mais que falta? Já tem o caso de 1 até o 4. Só que se a pessoa digitar outro valor, 5, 6, não é uma das opções válidas, né? Então eu posso colocar aqui o que a gente chama de default, que é tudo que não tiver dentro dos casos executa esse default, tá? Então se o OP, que no caso é a leitura que foi feita, for um valor que não seja 1, 2, 3 e 4, tá? Então ele vai executar o default, que aí no caso a gente pode imprimir na tela, que é a opção inválida, ou que é o mais simples, né? Opção inválida, tá? Dou um break e acabou. Feito isso, tá? Você já tem a instrução do switch case montada. Você fala, será que vai funcionar? Lembrando que essa chave faz parte do switch e essa chave faz parte do int main, tá? Vamos executar. Ah, aqui, peraí, eu escrevi errado. Switch, assim. Ele tem que ficar em azul, tá? Vou executar. Aqui as opções. Vamos multiplicar. Então, opção 4. Digite o valor de x, 10. Y, 2. Então, 10 vezes 2 é 20. A multiplicação é 20. Tá ok? Ó. Bem simples, tá? Ah, quero executar de novo, né? Vamos agora fazer a subtração. Então, 2. Qual o valor de x? 4. E y, 1. Então, 4 menos 1, 3. Valor a subtração. Aí você fala, mas por que ele já sabe que é a subtração? Porque é o que você escolheu, ó. Você escolheu 2. Então, 2 é subtrair, ele sabe que a subtração é 3. Tá ok? Porque aí ele realiza o cálculo. Se vocês observarem, ó, ele imprime justamente o que está definido aqui, ó. A subtração é porcentagem f. Esse 3 aqui, ó, tá vindo desse cálculo, imprimindo nesse espaço aqui, tá ok? É bem simples o exercício. Isso é o switch case, tá ok, pessoal? Bom, até a próxima. Abraço!